E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes também é olhar para os idosos da família. Observe seu pai, sua mãe, os seus avós e observe aquilo que você acha que foi legal do processo do envelhecimento deles e aquilo que você não quer de jeito nenhum. Porque aquilo que você talvez critique, talvez que você ache que não está legal, talvez esteja na hora de você mudar. Talvez você, na casa dos seus 30, 40, 50, consiga ainda fazer muito para que isso não ocorra com você. Então, nós temos que ter uma postura ativa dentro aí da nossa vida para que nós possamos construir um envelhecimento interessante e fazer essa lei da semeadura, colher aquilo que nós estamos plantando. E um outro ponto importante, Karen, que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, é a questão do alinhamento de expectativas da família para com o idoso. Digamos que nós estamos diante de um idoso que toda a vida foi mais recluso, gostava mais de literatura, de ficar na sua casa e não tinha muitos amigos e viveu feliz assim por muito tempo. E agora, em um momento de uma cognição que está fragilizada, ele não tem mais esse domínio da cognição, ele depende de terceiros, a família quer obrigá-lo a fazer coisas que naturalmente ele não fazia. Isso é muito complicado, porque a gente tem que respeitar também a história que aquele idoso muitas vezes escolheu e não colocá-lo dentro do que nós pensamos que é certo e errado. Claro que o cuidado, o tratamento básico, as questões do dia a dia, alimentação, higiene, isso tudo tem que ser fornecido independentemente de qualquer ponto. Mas esperar de um idoso que ele seja outra pessoa não é também legal. O que você pensa sobre isso e como que isso aparece para você no consultório? Essa demanda da família. Eu lido com isso todos os dias da minha vida e não é fácil, porque o fisioterapeuta ele fica ali no meio e principalmente quando é atendimento ao idoso no domicílio, você se torna parte do ambiente, da família, né? Você está na rotina ali daquela família. E aí você já entende quem é o seu paciente. Quem é esse idoso? Só que ele é esse idoso, para mim, profissional. Ele é outro idoso para a família. Não é, a gente está falando da mesma pessoa, só que eu com um olhar profissional e aqui um olhar familiar. Eu fico num lugar de mediação de conflitos, onde eu preciso ouvir a demanda da família também. E tem momentos que a gente precisa, sem a presença do idoso, sentar com a família para a gente fazer esse alinhamento. Porque ainda tem uma outra questão. Essa família são vários filhos, geralmente, que pensam diferente. Cada um com a sua cultura. Cada um com a sua forma de pensar e de achar algo em relação a esse idoso, pai ou mãe. Então, a primeira questão é o que o idoso quer, se é algo coerente, porque às vezes também esse idoso está querendo não fazer algo que é necessário fazer. Então, por exemplo, o básico, um banho. Tem muito idoso que chega uma fase, não vou tomar, e vira uma confusão terrível. E aí entra também o cuidador desse idoso. Geralmente, eu estou lidando ali com família, com o idoso e com o cuidador do idoso. Então, é a gente achar uma estratégia, não tem uma resposta pronta, do que funciona, como que eu consigo tocar nesse idoso para que ele entenda e faça isso que é necessário. E vai ter hora que a gente não vai conseguir, não. Que não vamos conseguir. Ah, mas eu quero que papai passeia. Eu quero que mamãe vá no sítio. E ela não quer. E ela já falou que não vai. E aí eu vou pegar a força, vou colocar no carro. Gerar mais ansiedade para esse idoso? Gerar raiva, ansiedade, frustração, nem queria estar aqui. E aí eu sempre devolvo essa pergunta ao familiar. E se fosse com você? Você não quer ir a um lugar, ou você não quer fazer esse exercício, ou você não quer fazer tal coisa. Mas eu vou te obrigar. Como seria? Porque existem caminhos. Por exemplo, se naquele dia o idoso está muito resistente comigo, com o exercício, eu tenho que ir com um plano A, com um plano B, com um C e às vezes até um D.
Criatividade. A criatividade precisa estar aflorada. Porque se isso aqui não funcionar, eu vou usar outra estratégia. E vou usar outra. Até tentar engajar naquele atendimento para que flua. E tem dia que não vai fluir. Tem dia que não flui. Eu vou, tudo então, bem. ok. E aí eu uso de uma outra estratégia. Não está fluindo? Eu vou para o passivo. Tem outras formas de trabalhar a mobilidade. Se na fisioterapia eu tenho esses caminhos, com a família também. Gente, vocês estão batendo nessa tecla, não está funcionando. Vai continuar batendo de frente? Obrigando? Vamos achar outra estratégia. Qual outra forma? Qual outra estratégia para alcançar isso? E outra, isso que a família está pedindo, está almejando, por mais que faça bem para esse idoso, neste momento, neste contexto, é relevante? Porque às vezes nem é tão relevante. Às vezes é algo mais para a família do que para o idoso. Ou seja, no cuidado do paciente idoso é importante o alinhamento das expectativas. Total. Primeiro, do que é possível de ser feito, até onde a gente consegue ir com esse tratamento médico ou fisioterápico. E segundo, entender quais são as prioridades desse plano de cuidados. Porque, às vezes, a família está com uma demanda que é importante, que vai ser ouvida, que vai ser compreendida, vai ser abordada, mas agora nós estamos diante de uma questão mais grave, mais urgente, Exato. que a gente pode estar trabalhando esse entendimento aqui. Exatamente. Não é assim? E pensa bem, quantas vezes esse idoso, digamos que ele tinha autonomia, digamos que ele, cuidava da própria vida e teve um declínio e precisou ir morar com esses filhos. Gente, se ponha no lugar de um idoso onde a vida inteira você que escolheu a sua roupa, que escolheu a hora que você vai levantar, a hora que você vai... Não quero comer agora. Não, mas tem que comer agora. Eu acho isso assim, isso dá pano pra manga, essas discussões. Com certeza. Mas respeitar a individualidade, porque eu almoço meio-dia, hoje, na minha realidade, com o meu filho, na minha circunstância. Mas tem gente que almoça às 14h, na realidade dele, no contexto dele. Mas vai ter hipoglicemia? Calma. Quem é esse idoso? Aí eu volto lá na pergunta inicial. Quem é esse idoso? Às vezes, para ele, o horário ser ajustado já tranquiliza uma alimentação, por exemplo. Você já é menos uma demanda. Não vai ter briga para comer. Ajustando o horário. Tem idoso, e eu já atendi, eu tinha uma paciente que era hilário, gente. O idoso geralmente dorme menos, né? Essa idosa não. Era o contrário, ela dormia e dormia muito. E eu falava, não, gente, vamos dosar. Leva lá no geriatra, B12, vamos ver. Tudo normal. Aí, qual que era a história dessa idosa? Ela sempre dormiu até mais tarde. Não é agora que a gente vai mudar isso. Aí eu vou querer fazer fisioterapia às 7h? Vai funcionar? Não vai. Não vai. Então, alinhamento de expectativas tem que ser realistas. Exato. E respeitando a história de quem foi aquela pessoa, né? Exatamente. Até eu vejo isso muito no consultório, até com escolha de vestimentas. Que às vezes a idosa está ali irritada, uma idosa que tem algum transtorno cognitivo, está nervosa, irritada, agitada. Primeira coisa é entender. Será que não está com dor? Será que não está com alguma necessidade que não foi atendida? Será que essa medicação não está afetando, não está atrapalhando? E, por último, vestimenta. E aí você vê certas histórias, filhos brigando. Minha mãe nunca foi de usar esse tipo de roupa. Exatamente. Estão colocando esse tipo de roupa, saindo com ela de pijama. Minha mãe nunca foi assim. Ela jamais sairia dessa forma. Sairia desse jeito.